Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre apostila diária. O que é, como faz, para que serve. Então vocês vão ficar informados de absolutamente tudo. Inclusive, o que fazer quando o país não emite apostila diária. Então isso também é importante vocês saberem que existe e o que fazer nesses casos. Então pode rodar a vinheta. Primeiro de tudo, é importante a gente dizer o que é a apostila. A apostila diária é um documento que foi criado na Convenção de Haia e que vai funcionar apenas entre os países que subscreveram essa convenção e que diz que para um documento de um país X ser reconhecido no país Y, os países vão reconhecer esse documento se ele tiver uma apostila. E aí é essa apostila diária. Por quê? Porque às vezes uma certificação de um documento, certificação que a gente faz no notário, que a gente faz no cartório, é uma certificação que ela tem validade em território nacional. Para ter validade em territórios estrangeiros, precisa dessa apostila diária. Lembrando que vai ser reconhecido, ou seja, vai ser reconhecido, vai ser emitido apenas pelos países que sejam subscritores, tá? Dessa convenção. Então fica aí já com essa informação que ela vai ser importante lá na frente. Vou aqui dar um exemplo. Se você precisa trazer o seu diploma do Brasil para Portugal, esse diploma ele vai precisar ter uma apostila diária. Se você vai pedir a sua nacionalidade, você precisa da sua certidão de nascimento. Vai precisar que essa certidão de nascimento tenha no seu fundo a apostila diária para que ela seja válida aqui em Portugal. E por aí vai, a gente tem diversos exemplos nesse sentido, inclusive quando a gente vai falar de processos judiciais, enfim, todo documento estrangeiro para ser reconhecido vai precisar ter apostila. E eu já digo o que fazer quando isso não é possível ter apostila. Como é que se faz essa apostila, como se faz esse reconhecimento? Depende do país onde você vai fazer. Aqui, antes disso, um documento brasileiro precisa ter a apostila feita no Brasil. Um documento português precisa ter a apostila feita em Portugal. Um documento feito na Argentina precisa ter uma apostila feita na Argentina. Então isso é super importante. Não adianta, eu quero apostilar um documento brasileiro aqui em Portugal. Não vai acontecer. Na melhor hipótese, você pode conseguir, a depender de qual seja o serviço, de qual seja o documento, um reconhecimento desse documento no consulado brasileiro aqui em Portugal. Mas isso, na maioria dos casos, também não funciona. Então, a certidão de nascimento não vai ser apostilada aqui. Aliás, não funciona. Você pode ter um reconhecimento, um outro tipo de reconhecimento, como, por exemplo, um documento seja emitido no consulado aqui diretamente, ele não vai ser apostilado porque ele já foi emitido aqui no consulado. Então não vai ter apostila, ok? Mas o documento que foi emitido no país de origem precisa estar apostilado, certo? Pode parecer meio confuso, eu espero que vocês estejam entendendo essas coisinhas, esses pequenos detalhes, ok? Como é que faz? No Brasil, a apostila diária é feita nos cartórios extrajudiciais, então nos cartórios de notas, ok? Então todo cartório, seja no cartório de notas, ele consegue fazer uma apostila diária através do CNJ. E aí, no caso do Brasil, tem uma coisa interessante que é documentos que sejam eletrônicos, emitidos eletronicamente, como, por exemplo, antecedentes criminais da Polícia Federal, que é um documento já eletrônico, com validação eletrônica, uma certidão de nascimento ou de casamento que tenha sido emitida digitalmente, ou seja, eletronicamente, e ela também tem essa verificação online. Esse documento ele já nasce digital. Esses documentos eles podem ser apostilados também de forma online. Você não vai conseguir fazer uma apostila online em documento cujo original é em suporte físico, tá bom? Então fica aqui também essa informação. Então, no Brasil é feito nos cartórios de notas. Aqui em Portugal, onde é que é feito? É feito no Ministério Público. Então, tem dois lugares onde você pode fazer isso. Em Lisboa, por exemplo. Em Lisboa você consegue fazer isso. Tanto o Ministério Público, que fica ali perto do Largo do Rato, ok? Ou no Campos da Justiça. E aí você vai ter isso também no Porto, ok? Então também não é em todo lugar que você consegue fazer aqui em Portugal. Aqui em Portugal é um bocadinho mais difícil para fazer, porque você vai ter poucos lugares onde você consegue fazer a apostila. Aqui em Portugal, quanto é que custa a apostila? 10 euros e um quebradinho. No Brasil, depende do estado onde você esteja emitindo onde está sendo feita a apostila. Por quê? Porque isso depende da tabela de taxas que é emitida por cada estado. Então, cada estado vai ter sua tabela de valores para cada tipo de serviço
E aí, isso também vai variar. O que é que precisa para fazer a apostila de AIA? Você vai precisar estar com um documento original, seja ele qual for, e às vezes o original é em suporte eletrônico, ok? Mas, digamos, ele é original, suporte físico, suporte eletrônico. Ele vai precisar estar válido, então reconhecido, por exemplo, um documento, seja um documento particular, ele vai precisar ter um reconhecimento de assinaturas, e aí no Brasil vai ser um cartório de notas, aqui em Portugal vai ser feito ou por um notário, ou por um advogado, ou por um solicitador. E aí esse documento já legalizado, ele vai ser levado para fazer a apostila. Vai pagar a taxa e é feita a apostila. Então, é isso que precisa, ok? E aí, o que é que acontece se, por exemplo, o país emissor daquele documento não for subscritor de AIA? Aí, nesse caso, para o documento ser válido no país onde você quer levar ele, você vai precisar levar primeiro o documento no consulado desse país, para esse consulado validar e aí levar. Então, por exemplo, o Canadá, ele não é subscritor. O que acontece? Eu preciso trazer um documento canadense aqui para Portugal. Eu vou pegar lá no Canadá, emitir esse documento, levar no consulado português, para o consulado português validar esse documento, e aí sim, esse documento validado pelo consulado português vai valer aqui em Portugal. Então é assim que funciona, certo? Então, sempre que você estiver na situação em que o país não seja subscritor, vai precisar fazer esse trâmite de legalização. Por isso que é tão interessante essa convenção de AIA, essa parte da convenção de AIA que fala da apostila de AIA, porque ela traz uma formatação padrão para os documentos com o que eles precisam ter, o que eles precisam conter. Ele já fica em diversas línguas, em diversos idiomas. A língua do país, francês e inglês, com certeza. Então, você vai ter ali uma padronização daquela legalização. E ela vai ser reconhecida nos diversos países. Então, isso é bastante interessante quando a gente fala de uma internacionalização, né? De um mundo globalizado em que as pessoas vão e vêm de uma forma muito mais rápida do que antes. Eu espero que vocês tenham entendido como é que faz, como é que funciona, para que serve. Qualquer coisa, deixam suas dúvidas aqui nos comentários que a gente também responde, ok? Beijos e até a próxima!